Boa noite a todos os presentes aqui no nosso auditório, todos que nos assistem de casa. Estamos, nós todos da SPPA, em uma semana de intensa imersão na cultura. Ontem tivemos a presença do escritor Afonso Cruz numa belíssima atividade. Na quinta-feira, teremos a atividade Pandemia, Ecologia e Psicanálise com o doutor em Ciências Sociais, Leandro Drivet. No sábado, teremos um casal de psicanalistas israelenses que vão trabalhar conosco resíduos transgeracionais e traumatização histórica. As conferências alemãs, israelenses e além. Inscrevam-se nas nossas redes sociais. E hoje estamos tendo o imenso prazer de receber Léo Enquim, músico, compositor, produtor musical e cultural, criador da banda Papas da Língua, autor de trilhas sonoras para filmes e séries e criador do Nikita, um projeto de música e animação que retrata inquietações adolescentes neste novo mundo tão desafiador. Nossa atividade de hoje, processos identificatórios, os caminhos e descaminhos do adolescer, irá iniciar com o clipe do Nikita, Estrada 01, que servirá como um estímulo musical e imagético para que, então, a Eneide Yankelevich, psicanalista da infância e adolescência da SPPA, inicie a nossa conversa com Léo e com todos nós. Que tenhamos uma ótima atividade. Quero só informar que todos os de casa que tiverem perguntas, apertem no levante a mão que o Grayson irá colocar na tela. Obrigado e que tenhamos uma ótima atividade. Então, vamos iniciar com o Nikita Estrada 01. Todos vamos ter o prazer de assistir. Hoy estoy feliz, tengo todo lo que quise aquí, te tengo aquí, tengo tu amor y los amigos para celebrar. Hoy estoy para
Então, esse clipe que nós acabamos de ver é Estou Feliz. Em seguida, nós vamos começar a nossa conversa e vamos projetar a Estrada 01. Acho que a gente pode começar a conversar e aí... Ou tu quer esperar, Eneida? Não sei, que é tão... Deixa... Grayson, tu pode colocar para nós, então, Estrada 01? Sim, um segundo. Eu acho que vale a pena a gente ouvir, porque é de uma beleza, de um impacto na gente que já vai criando clima, eu acho, né? Os dois, todos os clipes, Nikita, são maravilhosos, mas eu acho que... Sim. Ouço tua voz, mas não consigo saber de onde vem. Vejo tua boca se mexer sem me dizer o quê. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar nesse lugar distante onde você quer que eu vá? Não tenho mapa, búzios, cartas, nem o meu chapéu. Só a vontade de correr atrás de um ideal. Como é que eu vou fazer? Eu nem sei mais rezar. Já me livrei de tudo que me fez chorar. Vou te levar onde o sol vai brilhar. Eu vou te buscar. Posso esperar todo dia passar. Eu vou te buscar. Quero seguir o teu farol. Posso remar contra a maré. O meu caminho nem eu mesmo sei pra onde vai. O meu castigo me garante ir além do mar. Não sei se vou subir, nem sei se quero entrar. Mesmo te vendo, sei que agora não está feliz. Vou te levar onde o sol vai brilhar. Eu vou te buscar. Posso esperar todo dia passar. Eu vou te buscar. Vou sair, vou chegar. Meu lugar, eu vou te buscar. Vou te levar onde o sol vai brilhar. Eu vou te levar. Vou te levar onde o sol vai brilhar. Eu vou te levar. Vou te levar onde o sol vai brilhar. Eu vou te levar. Um verdadeiro bálsamo. Bom, antes de passar a palavra para a Eneida e para o Léo, eu queria marcar pelo menos umas 3 frases desse clipe que tocam a alma. Quero seguir o teu farol, meu caminho nem eu mesmo sei para onde vai, vou te levar onde o sol vai brilhar. Isto toca fundo e fala muito do nosso tema adolescência. Eneida, contigo.
Bom, depois desse impacto, né, a gente combinou de fazer uma coisa bem conversada, assim, trocar ideias e vou começar falando da adolescência. Esse cara que fez aquela maravilha é o Leozinho, amigo, super amigo da minha irmã menor, que é lá em casa. Isso é uma coisa impressionante, porque eu encontro com a humanidade e com o tamanho do que existe dentro de cada um de nós, né, que a gente nem sabe. Então, para eu dar uma introdução, porque a gente pretende realmente, estou falando porque para os que estão em casa também, poder conversar, eu pensei que eu tenho que situar de onde eu vou falar, né? E eu vou falar, para isso eu vou me apoiar em 3 eixos organizadores da minha subjetividade. Como eu estou aqui na Sociedade Psicanalítica, eu vou começar com Freud, que dizia que ele tinha feito, o que ele tinha feito de mais importante era sistematizar o que os escritores criativos, os artistas, já tinham conhecimento há muito tempo. O segundo eixo organizador é o meu analista preferido, que é o Mário Quintana, que eu quero ler dele uma passagem que se chama Depois de Ler. Depois de ler por cima do meu ombro as linhas precedentes, observou-me o João Sabiá. Mas tu já não falaste na incompreendida beleza dos sapos, na beleza transcendental de um matungo no inverno? Isso é a alma deles? Não, é a minha alma. E, por último, é uma página que é uma página inspiradíssima de um professor nosso, que é o Dr. Pechansky, que saiu num jornal aqui da SPPA, que eu guardei até hoje, foi em 2001, que se chama Gênio, Arte e Angústia, Especulações, em que ele introduz que o gênio e o talento são qualidades que vão além do nosso conhecimento lógico. Portanto, a criação de um artista nem sempre é fácil de entender. E ele também diz assim, ó, não há nada de mal nesse diálogo mudo diante de uma obra de arte. E aqui acabamos de assistir, na minha opinião, 2 grandes obras de arte. O problema surge quando se quer interpretar, numa tentativa selvagem de descobrir o que se passa na cabeça do artista. E aí eu acrescento, perdendo o que tem de melhor, que é o que isso desperta na gente. E a terceira citação dele é que um verdadeiro trabalho de arte analítica, como aquilo que o Freud fez estudando Moisés, ele perde, ele é uma obra de arte, porque o Freud não falou com Michelangelo. Ele é possível, e aqui o Dr. Pechansky diz, e aqui faço uma especulação, que se possa ficar sabendo mais sobre o inconsciente de Freud do que sobre o de Michelangelo. Então, é desse lugar que eu quero falar, num lugar que considera a arte e o que os artistas nos trazem como um lugar onde a gente pode ir levando as nossas angústias, as nossas vivências não entendidas para encontrar um sentido. E, nesse sentido, o João Sabiá disso, vai falar da minha alma, qualquer coisa que eu diga, como a Kátia catou sentenças, e isso é algo que, pensando em adolescência, é de uma preciosidade enorme, porque o adolescente se defronta a partir da puberdade, em que o corpo se impõe, crescendo e trazendo sensações novas e tendo que ser integrado na adolescência, e impõe questionamentos sobre a segurança que até então se tinha de que a gente não precisava saber, porque tinha quem Doutora sabia. Eneida, a senhora Fala. pode repetir a última frase um pouco mais perto do Se eu me microfone? lembrar, eu falo. Eu acho que era... qual parte? Tu te lembras, Direção? Bom, enfim, eu vou dizer de novo o que eu estava dizendo, eu acho. Que... agora eu não vou me lembrar. Para os adolescentes, isso da arte ser um lugar para onde a gente pode se recolher e encontrar um sentido, e que cada um de nós vai dar o seu próprio sentido. E quando é um adolescente, na adolescência, que todo o crescimento físico e orgânico impõe questionar as certezas que a gente tinha até então, e impõe questionar os grandes, que eram a garantia de que estava tudo seguro, a arte tem uma
função essencial. E a gente guarda dentro de nós a possibilidade de continuar sendo adolescentes, tanto para produzir essas maravilhas, quanto para poder usufruir desse lugar, onde a gente pode dar significado para o que, de outra maneira, poderia ficar desordenado. Então, é daí que eu quero falar, e partindo dessa ideia de que nós não podemos falar sobre a arte, nós podemos falar sobre o que a arte fala para nós e nos faz falar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o Leozinho, eu conhecia do Papas e tal, porque afinal, né? Mas esse trabalho, que agora o Léo vai nos falar sobre ele, eu tenho várias coisas que eu gostaria de saber, imagino que todo mundo. Mas uma das coisas que eu pensei, tem um livro de uns autores franceses que se chama Adolescência e Psicanálise, a História e a História, em que eles dizem que tanto o conceito de psicanálise quanto de adolescência sofreram de serem bem-sucedidos, porque se tornaram um pouco banalizados. Então, que hoje em dia tudo, isso é adolescência, ou a psicanálise tendo que explicar coisas que perde de vista até que nós estamos tentando falar de algo que, quando a gente consegue encontrar uma forma de falar, já tem um monte de coisa que a gente não vai saber. Então, que é o inconsciente que nos move, que nos faz encontrar o sentido e ter o sentido que tem para nós. E então, esses autores dizem que são dois conceitos tão bem-sucedidos que é melhor a gente recuar um pouco e pensar neles sem saber tanto. E eu acho que o trabalho do Léo traz isso, né? Porque a gente pensa milhões de coisas. Mas eu queria só, para finalizar, trazer uma ideia que eu queria já introduzir uma questão para o Léo, que a adolescência é um construto teórico que surgiu no século XIX, com a constituição da família, do jeito que a gente conhece, com o desenvolvimento industrial. E a adolescência que a gente estuda, eu acho que tem que ter noção que diz respeito de um agrupamento humano, né? Social e economicamente específico. Não é que não existem outros meios, mas são outros meios que a gente tenta conhecer, como eles tentam conhecer o meio da gente, mas são outros, são desconhecidos. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem sempre que ter em mente que a gente não está falando da mesma coisa. Uma psicóloga fez um trabalho maravilhoso sobre urbanização e barreiras invisíveis, em que ela foi estudar uma comunidade e ela descobriu que dentro da comunidade haviam barreiras invisíveis geográficas, lugares onde um grupo não ia porque lá não sei o quê, e o outro grupo, mas não tinha nada, que é como a gente se constrói na sociedade. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. E eu queria, então, introduzir minha primeira questão para o Léo, que eu acho que é uma possibilidade que a arte traz e que os meios que vocês utilizaram para veicular a arte traz, que é o alcance, que população vocês têm notícia que é alcançada, porque eu acho que é muito maior do que a que a gente, com nosso trabalho, alcança, e só por isso eu já acho que é um trabalho fenomenal esse. Então, queria começar com esta questão. Deixa eu fazer uma questão para ver se o Léo consegue, enfim, integrar. Eu queria muito saber, embora a gente já tenha conversado, mas as pessoas, enfim, que estão nos assistindo, eu acho que devem estar com essa vontade de saber como é que surgiu o Nikita. Então, já está aí. Então, boa noite, né? Boa noite a todos aqui, boa noite a todos em casa. Kátia, Eneida, obrigado aí pelo convite. Estou aprendendo, já aprendi um monte nesse introito aí. E eu estou aqui para falar sobre o que eu posso contribuir como criador. Né? Por gentileza, pode falar mais perto? Um pouquinho mais perto. Tá? Obrigado. Contribuir como criador, né? Das coisas que eu já fiz e terminando com esse projeto aqui, né? Da Nikita, explicar como eu fiz, né? Como a gente concebeu e tal. Então, em primeiro lugar, dizendo que a Nikita é um projeto que, na verdade, nasceu uns anos atrás, só que
eu tinha um trabalho com uma banda pop, de pop rock, Papas da Língua, e eu, paralelamente a isso, tinha outras canções, músicas, ideias e tal, e pensava de uma maneira de como eu ia construir isso aí, né? Então eu fui para um estúdio e comecei a gravar essas coisas, essas músicas, e convidei que é o meu parceiro, na verdade, tem que dizer isso aí, porque é o cara, a Nikita é um projeto meu e do Jader Cardoso, que é um vocalista, é compositor também, a gente seguiu juntos, fizemos esse projeto assim em estúdio, meio em caráter de laboratório, né? Eu não sabia onde é que ia dar, porque eu já tinha uma banda, já tinha uma história com banda, e eu não estava muito afim de, assim, eu queria veicular de outra maneira. Tinha alguma coisa assim meio dentro de mim inquietante, assim, que era assim, como fazer, como produzir isso aí e como fazer chegar nas pessoas de uma outra maneira. Foi então que a gente começou a produzir no estúdio as músicas, né, as canções, tal, com as letras, tudo mais. E apareceu, também fui fazer uma palestra numa faculdade aqui na universidade, na Unicinos, na faculdade de cinema, e conheci dois garotos que estavam para sair da faculdade e estava tendo um trabalho de animações, assim, cada um tinha que fazer um trabalho de 1 minuto. Aí eu peguei os trabalhos deles e eu tinha saído do estúdio e vi que talvez fechasse assim, com a ideia, e aí me veio a primeira ideia de fazer um clipe para todas as músicas que estavam vindo e, ao mesmo tempo, fazer um clipe sobre uma personagem adolescente, sobre uma garota, poderia ser um garoto, mas era mais uma garota que seria bem adolescente, porque uma garota que conduzisse, que protagonizasse todas as músicas, não só aquele clipe, né? Então, a partir daí, eu convidei esses garotos para a gente perguntar se eles queriam fazer, eles toparam, a gente começou a trabalhar em conjunto, né? Eu passando alguns roteiros dos clipes, né? Mais o argumento, para eles desenvolverem os roteiros em cada clipe. Então, a certeza que eu tinha era que eu queria fazer uma coisa assim extensa, né? Não só como se fossem episódios, mas não necessariamente um a ver com o outro, né? Mas que abordassem essa história de uma adolescente e as inquietações da adolescente no mundo, né? Então, assim, eu posso dizer assim da minha experiência como adolescente, né? Que eu né, já fui um adolescente, e também de trabalhar muito com a banda, né? Não só enfim, principalmente com a banda, sendo músico, sendo artista, sendo guitarrista, indo para o palco e fazendo uma banda que mexe muito com o adolescente, tem um bom percentual de público adolescente. Então eu tive muito esse contato durante anos, assim, com shows, e a gente via os adolescentes, eles vinham falar com a gente e tal. Então eu não sei se juntou tudo isso aí na minha cabeça e eu comecei a pensar nessa ideia de que fosse uma coisa meio como fui condutor, uma continuidade, né, entre um clipe e outro, entre as histórias. E a gente eu passava os roteiros das letras, assim, na verdade, se a gente for ver assim, eu passei para eles, eu não queria o clipe que fosse uma coisa muito assim, narrando o que estava acontecendo exatamente, né? E aí entrou a genialidade deles, que conseguiram criar coisas, assim, criar outros universos e criar principalmente o traço, né? Aquele traço que vocês vão ver, que começou meio com um traço parecido com o mangá. Eu não sou assim expert em desenho, né? Em história em quadrinho, em desenho animado, mas tem um quê de mangá, e a partir daí a gente começou a desenvolver todos os clipes, né? Esse Estrada 01, que vocês viram aqui, o segundo, né? Foi um dos primeiros, foi o segundo clipe que eles fizeram, que a gente fez com eles, tá? Então, assim que surgiu, né? Respondendo uma pergunta aí, assim que surgiu essa ideia de criar essa personagem. Aí eu falei para eles que eu queria uma garota, né? E aí que ficasse aí a imaginação deles que trouxe também. Isso é que é legal, né? Também assim de reunir isso, e o audiovisual, o cinema, etc. Clipe, a música, mas principalmente essa coisa do audiovisual é um trabalho muito de equipe, né? Muito de equipe.
Então, a sensação visual, ouvir uma música, em primeiro lugar, é muito diferente, né? É uma sensação. Ouvir com ela, com a imagem, né? com um clipe, né? São duas experiências bem diferentes. Até eu não consegui fazer essa experiência. É legal de fazer, porque tem, por exemplo, as músicas estão aí, rodam nas redes, no Spotify, nas plataformas, porém, elas só rodam o áudio, né? E para assistir os clipes tem que entrar nos canais, no YouTube, etc., para ver. Então, são duas experiências diferentes. Mas foi isso, assim, o começo foi bem assim, foi meio laboratório, e as coisas começaram a acontecer dali para frente, né? Como é que roteiro é esse, né? Essa ideia desse clipe Estrada 01, ali vocês podem ver que aparece um outro personagem, que é um garoto, né? Então, a minha ideia ali, que eu passei para eles, era eu queria fazer assim um clipe que em 3 minutos e pouco, não sei quanto tem mais por aí, que pudesse contar uma espécie da criação da amizade, né? Dela, né? Ela constrói uma amizade com esse garoto. Então, ali as frases que a Kátia citou, acho que provavelmente tem a ver, né? Não pensei muito nisso, mas tem a ver. No final do clipe, ela está num buraco e ele que resgata ela, né? Então, era mais ou menos isso. Claro que é a maneira de... E a estrada seria a estrada da vida, assim, né? A estrada que acompanha, né? Então, e como é interessante essas amizades que a gente faz na adolescência, que algumas acabam ficando, né? Muitas acabam ficando, tal. E é um momento da vida que eu acho que é muito importante o que a gente ouve, né? O que a gente vê, os filmes, as músicas que a gente ouve. Tanto é que até hoje, né? Os amigos, a gente ouve músicas em comum com 30, 40 anos atrás, que vai ser eterno, né? Então é mais ou menos isso. Agora, tu perguntou o negócio do público, o tipo do público. A gente tá. Então, o que a gente fez? A gente criou isso aí já faz um bom tempo. Eu acho que uns 11 anos a gente começou a fazer. A animação é muito demorada. Eles fizeram 9 clipes. O primeiro, como foi muito desenho à mão, eles começaram, porque os outros clipes, vocês vão ver até o primeiro clipe que passou, é um outro tipo de linguagem, né? Não é essa animação. Então, eles misturaram 2D e meio, animação, desenho, que é o mais demorado, e assim, foi tudo ao longo do tempo. Então, no mínimo 6 meses, 8 meses, 1 ano para fazer, né, os clipes, né? E enquanto isso, a gente já ia produzindo mais músicas. Então, essa primeira etapa que eu chamei, digamos assim, seria como se fosse uma primeira temporada, né, desse projeto meio música, meio vídeos, né? Ele contempla 11 músicas, né? Foi a fase que eu compus bastante ali, aquelas 11 músicas, e eles fizeram 9 clipes. Então, foi sensacional porque a gente conseguiu que eles fizessem e mantivessem essa ideia da continuidade, né, da protagonista. Tem tantas questões assim que eu não estou tentando ver, mas assim, o público, a gente lançou agora, na pandemia, quando entrou a pandemia, a gente resolveu lançar nas redes, né? Basicamente no Instagram e no canal de YouTube. E a gente pôde, ao longo desses 2 anos, constatar que a grande massa de gente que curtiu ali, que entrou, que se engajou, que seguiu, é de adolescentes. Uma faixa de adolescentes até 20 e poucos anos, assim, né? Então, mais ou menos por aí, a maior parte. Falando, eu fiquei pensando que tem umas coisas que a gente lê, que a gente estuda. Nenhum dos autores que eu gosto muito, ele diz que o adolescente ele se depara com uma situação de fragilidade intensa, né? O corpo ele vai fazer assim, vai lá, os genitais estão fazendo uma revolução, isso tem que ser integrado. Os pais que garantiam tudo ficam os pais que não têm ação nenhuma sobre o que está acontecendo com eles. E aí os amigos, o grupo, fica algo muito fundante, muito
estruturante para os adolescentes. E um fenômeno que a gente vê aí em todas as situações, é a arte como um elo de ligação entre as pessoas. E isso que tu falaste, que eu imagino o que era o Papas lá, e a adolescência gritando, e vocês também eram piá. Então, como essas coisas são um veículo que a humanidade promove, tem que ter umas antenas, tipo vocês, que criam algo que nos permite usar para encontrar um meio. Mas eu só queria destacar que uma coisa que eu achei que no clipe mostrava é que se voltar para o grupo é um jeito de diluir a identidade do grupo, em vez de ser a identidade do eu, que não sei o que fazer comigo mesmo. No grupo eu tenho uma identidade forte. E, às vezes, isso se mantém como uma fonte de inspiração, né? Eu acho que... Só deixa eu... Já vamos passar para o Berel. Queria complementar, Eneida, isso que tu disseste para a gente. Nós conversamos e o Léo criou. Né? Fiquei curiosa para conhecer os roteiros que o Léo entregou para o pessoal da Unicinos, mas, de todo modo, eu queria marcar de novo a frase, porque eu acho que a questão dos amigos é super importante, da identidade, mas feliz o adolescente que pode ter um farol para seguir. Né? Que eu acho que essa é uma questão para a gente pensar na atualidade, como andam esses faróis dos nossos adolescentes. Berel, por favor. Eu acho que seria melhor tu vir aqui perto, Berel, para quem está de casa poder te ver. Um prazer escutar o Léo, amigo de longa data, desde adolescente, ou mais, né? E me ocorreram 3 questões, 2 para vocês discutirem. Uma é a questão do infantil, a presença do infantil na arte e na adolescência. Tanto na arte como na arte do Léo, a gente vê essa presença vigorosa e saudável e lúdica do infantil todo o tempo circulando, né, como via sublimatória do artista. Então, a necessidade da presença do infantil na arte. Esse é um aspecto que eu gostaria que vocês comentassem. O outro que me ocorreu é um paralelo entre arte e adolescência. E o adolescente ele não vive sozinho, ele depende dos pares, do grupo, né? Ele está sempre... A saúde mental do adolescente depende dessa integração com os outros, né? E o Léo, na trajetória dele, ele é um criador, mas uma capacidade de integrar com outras pessoas, tanto na parte social como artística, das várias bandas, né? Trabalhasse nesse projeto, que é com várias pessoas, tu precisa dividir tua arte para criar, coisa muito importante e muito difícil, né? Porque algumas pessoas não conseguem dividir o seu poder criativo, é obrigado a trocar. E uma outra terceira questão aí, mais um pouco para o Léo, é uma das inúmeras pontos de identificação que eu tenho com o Léo, é o cinema, né? A gente conversa, bate-papo. E o Léo tem uma trajetória de anos e anos no cinema brasileiro, gaúcho, né? São dezenas de filmes que ele já fez a trilha. E, principalmente no Brasil, isso aparece pouco, o artista ligado ao cinema. Então, gostaria de te ouvir. É muito importante ter o registro também sobre a tua história no cinema. Eu proponho que a gente dê espaço, Eneida, para o Léo contar, né, essa história e depois volta para a Eneida. Na certa, a história da... Estava falando a criação de trilha sonora também eu venho há muito tempo. Com o microfone, por favor. Na verdade, quando a gente era piá, né, adolescente, criança até, o cinema nos cativou, né, nos conquistou. Eu lembro de ouvir eu lembro de ouvir, me chamava atenção a música, a trilha sonora já chamava atenção. Então, eu
as coisas foram se misturando, né? Nem sei dizer como que eu comecei, assim, as coisas o que veio primeiro, né? Mas, enfim, acabei externando tudo isso, né? Lidando com todas essas formas. E realmente a questão da equipe do cinema de delegar, né? Mais se delegar, co-criar, né? Eu acho que também já vem, eu acho que da própria quando a gente está observando as coisas. Eu acho que eu sou muito assim, eu para fazer eu passo o dia pelas antenas, né, de captar as coisas para transformar isso, traduzir em música ou alguma trecho de alguma letra, ou fazer alguma coisa, musicar algum filme. Acho que já é um processo assim muito de troca. Não sei se é uma coisa meio um pouquinho diferente, não é bem essa troca que está falando de equipe e tal, mas já é uma coisa de se deixar, digamos, inundar pelas coisas, digamos assim. Observar alguém na rua, alguma coisa acontecendo na rua, faz muito parte no meu processo. Eu gosto muito porque aquilo traz, eu fico com aquela imagem um tempão até transformar em alguma coisa, uma trecho de letra, etc. Mas a minha história da música no cinema começou no meio para o final dos anos 80, quando eu comecei a fazer trilha para curta-metragem, para o núcleo de curta-metragem aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Um núcleo formado pela Casa de Cinema, né? E naquele momento a Casa de Cinema era um núcleo bem maior do que é hoje. Então, e o pessoal aí assim, só se fazia naquele momento curta-metragem aqui no Sul, porque era muito difícil fazer um longa-metragem, e era uma coisa mais tinha pouca produção aqui. Fora Teixeirinha, as coisas que foram antes da gente ali, nos anos 70 e tal. Aquele momento dos anos 80 foi pouca produção, né? Verdes Anos, Deu Pra Ti, filmes longas, né? Feitos com muito sacrifício, e os curtas também era uma coisa complicada. A partir do ano 2000, na retomada, digamos assim, que o pessoal chama de retomada da produção brasileira, né? Depois da desconstrução da Embrafilme, a partir dali começou a fazer longas, né? Assim, a tecnologia também possibilitou fazer filmes com menos verba, né? Com um pouquinho, com menos, não precisava milhões e milhões, né? Começou a facilitar isso no sentido da produção. E ali eu comecei esse pessoal que eu acompanhei fazendo os curtas começou a fazer os seus longas, né? E aí que eu comecei a fazer e tal. E é incrível, hoje olhando, eu acabei de fazer uma trilha para uma animação, um longa-metragem de animação de Divinópolis, no interior de Minas Gerais. E digamos que é o meu 50º longa-metragem. É impensável que nos anos 80 a gente pensava, quando é que a gente vai fazer o primeiro longa? E passou 15 anos e não dava, não tinha condições. Aí aconteceu, e hoje tem uma produção brasileira gigantesca, né? Então, isso é outra coisa. A animação, o diretor lá de Minas, ele me falou assim depois, tu sabe que esse aqui é a produção brasileira hoje, esse é o longa 64, digamos, né? Pouca produção, muito poucos longas de animação, né? Tem programas de TV e tal, outros tipos de animação, mas longa mesmo de animação. Então, para ter uma ideia como é difícil fazer, como é complicado fazer. Mas é isso aí, estou aqui, hoje eu estou já no 50º longa, né? Acho que é uma conquista, e esses são trabalhos muito equipe mesmo, assim, porque de todas as áreas, roteirista, montador, fotógrafo, figurino, elenco, direção de elenco, diretor, o livro que foi inspirado, tudo mexe com um monte de coisas. Então, é uma área muito boa, muito divertida. Eu te perguntar uma coisa, Léo. Eu assisti, agora estou quebrando a cabeça onde, eu não me lembro, uma apresentação sobre trilha sonora de filme. Então, passavam cenas, cinema, sem som.
e depois sem música. E depois passavam a mesma cena, é outra coisa. E fala, Só sem o som, sem a música e sem os efeitos, sem as sim, a sem Foley, a ambientação, todos os diálogos. me chama muito atenção a música. Quando entra a música, acontece alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que aqui tem uma captação da subjetividade que o artista faz e que é um talento da humanidade. Porque eu só imagino quando o momento em que vocês veem lá a Nikita, e é a Nikita, né? Então tem aqui uma vivência de conjunção e de força que é o que a gente estuda, ou pelo menos teoriza, que os adolescentes vivem nos encontros de grupo, porque eles habitam, segundo o Melton, 3 grupos, 3 mundos, né? O individual, o de filho em casa e o do grupo. E então, poder ser um veículo para isso, talvez a gente de fora, quando vê o filme completo, não tem ideia do que é criado. Eu só quero dizer uma coisa para o Perel. Perel, eu achei uma frase que não sou eu que estou te respondendo, são os autores. Olha o que ele disse, que eu acho fantástico. Ele diz assim, ó, todos concordamos que, enquanto tudo se prepara na infância, tudo se estrutura na adolescência. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que tu está levantando. E a outra coisa que eu acho que isso eu percebi na Nikita, não sei se, como eu disse, eu sou que nem o Mário Quintana para o João Sabiá. Isso é eu escutando, né? Mas para isso que serve a gente poder até ter o privilégio de falar contigo. Porque uma das coisas que a gente lê sobre a vida da gente, mas a adolescência é um momento muito cheio de riscos, mas de potencialidades de mudança, e os adolescentes contaminam, né? Porque a revolução dentro deles, essa tua capacidade de receber tudo, ela contamina, inclusive, pais e tal. Me lembro que nós levamos o pai para ver os Beatles, meu pai, aqueles cabeludos, voltou, fã, terrível. Mas são coisas muito importantes na cultura. Mas uma das coisas é que se lê, que se estuda, que o adolescente tem uma dura tarefa que se continua a vida fora, que é a de criar uma historização própria. Ali onde contavam para ele que era assim, assim, os faróis que servem, são necessários, mas têm que ser desconstruídos para ser reconstruídos num outro lugar. Ali onde havia uma história contada, tem que haver uma história construída. E que isso é na adolescência o lugar onde mais acontece. E naquele... eu não me lembro se no primeiro ou no segundo, porque eu vi tudo que eu pude. Da Nikita eu via isso, sabe? Os desejos, e ao mesmo tempo passava as imagens dos isso. Então, essa possibilidade de historizar, mas historizar de um ponto de vista próprio, tu acha que isso pode ter a ver com a cada momento, essa situação criativa que tu fala e que a gente fica tão impressionado no desenho ao vivo? Eu acho que sim, acho que se vocês, o pessoal puder assistir todos os clipes, assim, embora não tenha uma ligação onde que estão todos? Depois a gente passa direitinho, agora não vou lembrar exatamente, mas o Instagram da Nikita ali, eu passo ali, o canal do YouTube onde estão os clipes e tal. Mas nesse clipe mesmo, Estrada 01, tem aquele garoto, na verdade, eu fiz questão que fosse mais garoto, mais criança do que adolescente, até para ter a relação dela assim com um garoto, até porque é uma coisa também às vezes esquisita, né? Acho que imagino que deve acontecer muito assim. A gente vê aqueles bandos de adolescente, tem às vezes uma criança, um momento, nossa, ela sempre tem alguém, né? Não sei se isso tem a ver, daí vocês podem me responder melhor, mas tem essa coisa, né? Assim, de umas diferenças, até porque o grupo está buscando alguma coisa, assim, né? E essa coisa que tu falou de tempos, né? Como ali, assim, foi o momento de ser o mais livre para criar, né? Eu digo assim, cara, vamos fazer o que a gente está a fim de fazer, né? Porque, assim, sem freios, né? Para criar, porque tem clipes mais adiante, assim, que mais fantasiosos, que a Nikita vai para outro planeta. Ela pega um balão
um garoto, um amigo dela, que falou, bora desse planeta. Então, ela vai, e durante 2 músicas, ela fica em outro planeta com ele, né? Então, lá acontecem coisas, né? Coisas, né? E aí tem essa liberdade, né? De não compromisso com a realidade, né? A realidade, dura realidade, né? Tem clipes que são mais isso, como que vocês viram o primeiro, que é a questão da... Até passa pela... Porque, assim, a ideia que eu quis passar, assim, que esse adolescente, ele é um adolescente, né? Um adolescente. Então, uma adolescente. Então, tem preocupações e ela não pode ser uma adolescente só que preza pelas coisas super, digamos, para usar uma expressão de hoje, politicamente correta. Então, ela sofre com as suas não politicamente corretas ações, né? Então, é um momento onde estão se formando alguns valores e tal. Então, eu pensei assim, o primeiro clipe é uma viagem, assim, um momento, eles estão, um recorte. Eles estão num rio, né? Na beira do rio, o clipe começa com eles na beira do rio, eles vão se banhar no rio e começa a vir uma onda começa a se formar e essa onda começa a levar eles pegam uma geladeira, que está ali, um eletrodoméstico que está um lixo, né? Um lixo dentro do rio, e fazem aquilo de barco, e aquele riachinho que eles estavam lá num povoado distante, acaba indo para a cidade grande, né? Vai desembocar e levar eles para a cidade grande, e nessa cidade grande essa onda começa a virar um tsunami praticamente, né? Assim, e aí aparece os garotos lá, o Danny Chang, vou falar o nome dos dois, o Danny Chang e o Conrado Testa, os dois animadores, né? Eles tiveram a ideia de entrar numa cidade grande, gigante, onde tem as favelas, prédios enormes, e a água vai tomando conta, né? Que é um grande problema nosso, contemporâneo, e é dela também, né? Da garota. Então, essa questão, no final do clipe, acaba o clipe, a água, a câmera vai entrando dentro dos túneis, dos esgotos e tal, e acaba, a última cena é uma torneira que não cai gota nenhuma. Então, quer dizer, também, esse foi um clipe mais direcionado para um questionamento que aliás, né, a gente está vendo muito casualmente nesses últimos anos, né, da preocupação dessas gerações de adolescentes, mas com que mundo que vai ter para eles nesse aspecto da sustentabilidade, sei lá o que, da água, da ecologia, né, enfim. Né. Então, o outro clipe já é mais fantasioso, né, os outros clipes ela vai eles vão para um outro planeta, então também é uma maneira de viajar, né? É uma viagem interior, né? Digamos assim. Antes da gente poder ver se temos inscritos online, eu queria poder pensar com vocês sobre a questão da criatividade, né? O aspecto paradoxal do espaço potencial winnicottiano, que é um autor que a gente trabalha bastante, Léo, e que a gente pode ver nos teus clipes, por exemplo, o outro menor, talvez seja um outro menor externo, mas talvez seja um outro menor de dentro, porque a adolescência é isso, né? É uma despedida, é um luto pelo corpo e enfim, pela infância. E a onda também é uma onda de fora, né? Que os adolescentes entram na onda, mas é uma onda de dentro que remexe com tudo. Então, eu acho muito legal o quanto a gente tem liberdade quando a gente assiste uma arte criativa como a tua, Léo, da gente poder imaginar esses vários cenários, o interno e o externo, enfim, a riqueza do criativo. Grayson, nós temos questões, pessoas online? Temos sim. Posso chamar? Por favor. Mary Wolf. Mary foi nossa professora. Eu pensei isso. Lembra, Leozinho? Mary. Oi, Mary. Acabei de falar para o Leozinho que tu foste nossa professora há longuíssimos anos atrás. Kátia, Mary, eu acho...
Tu não tem que falar essas coisas, Kátia. Mas é com carinho, Mary. O amor é não tem época, não tem data. É É verdade. intemporal, como diz o Freud. É verdade. Mas eu estou gostando muito dessa atividade, porque realmente, através da arte, a gente consegue expressar aspectos muito internos, muito do nosso inconsciente, e além de poder expressar, também é uma forma de elaborar. Eu estava pensando, Kátia, justamente nesse momento que tu estava falando das ondas, e eu fiquei pensando de tudo, né, que as ondas podem trazer do nosso mundo interno, principalmente pensando a adolescência como um momento em que emergem, né, do mundo interno aspectos da nossa vida que precisam ser elaborados, né? E todas as ansiedades da adolescência, né, já desde a puberdade, com as mudanças do corpo, não é? Com as mudanças das questões identificatórias que precisam ser elaboradas, e o quanto o adolescente precisa, não é? Talvez simbolizar através da arte, e quanto isso ajudaria o adolescente a simbolizar através da arte. A música, a escrita, a pintura, o cinema, né? E como a gente vê jovens entrando em bandas. E eu fiquei pensando nisso até da história do Léo, né? Acho que ele não foi meu aluno, ele não estava na turma, por exemplo, da tua. Não, né, Léo? Eu não fui tua professora. Não, mas enfim, eu conheço um pouco da tua história, eu acompanho através da música, das bandas, né? Então, assim, o quanto o adolescente busca essa expressão através da música. E aí eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, né? Na tua experiência e na tua vida, assim como a gente acompanha os adolescentes hoje, como eles buscam, né, através da música, principalmente, se expressar. Obrigada, Mary. Mary, então, bom, é total, né? Cada um de nós passou por isso, e é total. Eu lembro que a gente andava acompanhado da música, né? Não tinha outro, né? Sempre o dia começava ou terminava com música, sempre. Então, acho que é meio inerente, né? Assim, eu me lembro até antes, na infância, de ouvir muita rádio, né? Ouvir rádio, e isso aí também era assim, era fantástico como a gente ouvia, né? Então, depois, quando então, tendo essa experiência, depois tendo experiência como um cara que fez banda, né? Que fez e que tocou, e que depois tinha um público também de muito adolescente, é incrível. As coisas que a gente ouve, né? No camarim, depois as pessoas vêm perguntar, né? Porque essa coisa da interpretação da obra, né? Acho que tinha falado, né, no começo, é fantástico, porque a gente cria e depois não é mais tua, né? Alguém já disse isso, não sei quem falou isso, mas é de todo mundo, e cada um toma para si. E eu lembro de um caso, vou até contar aqui porque é bem engraçado. Num show, acho que num show nosso do Papas da Língua no Paraná, dois garotos, um casalzinho, né? Entrou no camarim e queria falar comigo por causa de uma letra de uma música, por causa de uma música. A música era do nosso primeiro disco, chamado Canção para Ela. E eu só vou, assim, um trecho assim, essa letra foi feita assim, toda com os pronomes ela, né, em maiúsculo, como se fosse um nome, né? Então, ela me amava, eu amava ela, e era tudo rimas perfeitas, janela, hoje o sol está tão lindo, chegou a primavera, não sei o que e tal. E eles entraram e foram falar comigo, porque eles queriam dizer que eles amavam a música, assim. Daí eles começaram a dizer, tu fez, falando para mim, né, assim, dizendo assim que queriam que eu confirmasse que a letra que eu fiz era uma letra que falava da cocaína.
Daí ela me amava, daí eu achei muito bacana, mas não é, eu falei para ela, não é, infelizmente não. Sinto muito, sinto muito, como se diz, frustrar vocês, mas não foi o que eu pensei, né? Eu falei que era uma brincadeira com uma coisa, namorava com a gramática e tal, uma coisa assim, mas eles tinham certeza, acharam aquilo, foram, né? Então, é muito legal, porque é muito curioso. Na própria Nikita, nas interações, né, das redes, assim, a gente vê as perguntas, os comentários, são assim, ó, e coisas, às vezes, que eu não pensei e que fazem sentido, fazem muito sentido. Então, acho ótimo, assim como as interpretações de vocês também. Isso é muito legal. Esse é o grande benefício, um dos grandes benefícios da arte, né? Que a gente possa interagir e tenha liberdade para poder criar e pensar, imaginar, né? Mary. Ok, obrigado, Léo. Mais alguém que quer falar? Tem mais 4 inscritos? Não, acho que Grayson, não. temos inscritos online? Não, no momento não. Não. Inclusive, Não. Deixa eu contar só uma coisa que eu assisti numa jornada, porque isso que a gente está falando, eu acho que é super importante, isso que o Léo disse, que ele criou e dizem para ele, depois ele, pode ser, né? Como isso é a interação humana, é a subjetividade, né? E eu fico sempre pensando que aqui perto tem pinturas rupestres, quer dizer que em toda a civilização humana, tendo agrupamento humano, tem a necessidade de expressar, mas eu só quero contar uma coisa que eu acho que fala muito sobre a linguagem de cada um e a leitura que a gente faz, né? Porque isso que eu gosto naquele Mário Quintana, isso fala sobre a alma do matuto no inverno, não, fala a minha alma sentindo e dando voz, usando isso, né? Mas na jornada recente que teve de psiquiatria, um professor lá, que nem era daquele, contou a seguinte história, ele atendia em psicanálise um músico, e aí o músico chegou no consultório e disse, eu tive um sonho, e ele perguntou, tá, e como é que era o sonho? E o cara parou um pouco, começou a contar a música que era o sonho, que é uma coisa fantástica, né? A linguagem que cada um de nós usa. E a gurizada querendo, viu, mãe? O músico diz que pode usar cocaína que é. Literalmente um livro aberto, né? Assim, qualquer interpretação, mas é legal porque fecha a história né? A arte só se realiza assim, eu acho, né? Se tem alguém assistindo, vendo, né? Ouvindo, e aí se completa, porque senão, mas também ela pode levar para qualquer lugar, né? Então, por isso até essa ideia da cocaína que alguém, enfim, tanta vontade passou, uma das coisas que fez a gente escolher a Estrada 01, Léo, é porque quando a gente viu a imagem, a gente viu que tinha alguém olhando para um outro alguém que olhava. Então, alguém estava sendo olhado, né? E isso nos chamou a atenção, claro, depois quando a gente viu, tem o grande e o pequeno, mas a importância para nós, psicanalistas, enfim, da questão do olhar, do investimento e, de algum modo, olhar a arte também é ser olhado, porque, enfim, a arte faz esse interjogo, que foi um pouco do que a Mary falou, do aspecto elaborativo. E a Adriana quer fazer uma pergunta, mas, se der tempo, eu queria poder te perguntar, depois da questão da Adriana, por que tu acha que surgiu há 11 anos para ti a adolescência? Né? O que fez fazer? Vamos esperar, Adriana. Eu tenho tempo para... Adriana, sim. Para pensar. A minha pergunta tem um pouco a ver com isso até, né? Porque eu fiquei pensando
nessa questão da música como também servindo para elaborar todas essas questões, os medos, as angústias, né? Achei tão bonito e sensível como apareceu tanta coisa nesse clipe, né? De esperança, de desesperança, de medo, né? E o uso que cada adolescente, o que cada um vai fazer da música, né? Porque, assim como para a gente, né, um aspecto chama mais atenção, né? E fiquei pensando também para quantos adolescentes, né, a música pode servir também como esse farol, né? Como se ver na música, se poder se identificar, né? E a gente está falando assim das questões de identificatórias do adolescente, né? E a arte ajuda muito, né, nisso. Então, né, além do encontro, né, pessoal, mas também a arte ajudando, né, e servindo de farol. Isso que tu falou, Adriana, que é momentos de medo ali nesse clipe, né? Que tem esse Estrada 01, ele é sobre essa coisa da construção da amizade, mas é também eles parece que o clipe inteiro eles estão fugindo de alguma coisa, né? Essa foi a ideia também que eles me pus, né? Eu passei uma ideia, eles vieram também com a ideia de criar essa coisa, né? De uma fuga, né? Também muito a ver com o ritmo da música. A música ela é, né, tem um clima meio um pouquinho sombrio assim, que paira ali assim na melodia, no arranjo e tal. Mas então eu acho que isso aí é muito, né? É muito assim, coisa adolescente, aquela coisa até de sonhos que a gente está sempre fugindo, né? Eu tinha na adolescência sonho de estar sempre situações de fuga assim, né? De algum lugar, e aquela coisa bem de quando vai te pegar, o bicho vai pegar, aí acorda. Mas então é por aí. E tem um clipe, o primeiro clipe, o clipe seminal da Nikita foi um clipe chamado Loiras, né? Que é aquele que eu falei que foi feito muito, demorou muito porque foi feito todo com traço desenhado e tal, em geral, a maior parte. E ele fala, na verdade, depois que eu me dei conta, quer dizer, eu fiz a letra e aí depois eles criaram assim, a letra na verdade fala sobre assim, o ruim da padronização, né? Daqueles conceitos, a padronização para qualquer coisa, né? No mundo, que quem não está correndo por fora, quem não é diferente, né? Então, no clipe, eles vieram eu passei esse argumento, a letra fala tudo assim, todos querem ser loiras, né? Esse é o resumo da ópera. E aí eles criaram um exército de loiros que invade a cidade da Nikita e ela tem que fugir, ela tem que se pintar de loiro para não ser presa, para não ser, né, sequestrada e presa e tal. E no final ela voa, né? Então ela fugindo da cidade dominada e tal. Mas é bem isso, esses vocês falaram de criar uma identidade, se identificar ali num grupo ou ser de ser, digamos, rejeitada por um grupo também. Essa questão passa direto, né, sobre isso também. Temos uma pergunta, Neida. Temos. Grayson, por favor, tu pode colocar a Josênia? Sim, e temos mais uma depois. Certo. Então aí, Grayson, eu acho que seria melhor colocar as duas pessoas na tela para a gente Perfeito. interagir. Regina Claro. Anota. Oi, Jô. Oi. Oi, Neida. Oi, Léo. É um prazer, né, te conhecer, Léo, e dar satisfação, né, de assistir os teus clipes, e a genialidade, a conexão, né, com o mundo da adolescência, né? E eu quero dizer assim que no primeiro clipe, onde tem a imagem das ondas junto com a geleira, que vai subindo e vai descendo,
eu me lembrei de uma expressão do Mariano Horstein, que ele diz, né, que a adolescência é como se tivesse, né, o adolescente na sua passagem da infância, da pré-adolescência ali até o final da adolescência, é como se ele fizesse, né, para ele uma travessia numa corda bamba entre dois edifícios. E que o adolescente, para fazer essa passagem, ele necessariamente precisa transgredir, desafiar, né? Ou seja, né, a importância também do adolescente de poder desconstruir seus modelos identificatórios da infância, infantis, e reconstruir novos modelos identificatórios. Então, o adolescente, né, ele vai precisar desafiar, se arriscar, né? E o quanto, então, né, a música, a arte, né, pode surgir como a psicanálise, como um apoio, né, para os adolescentes nesse seu processo. E que muitas vezes, né, as famílias ou o adulto vê o adolescente arriscando e se assusta como se aquilo fosse uma anormalidade, né? Mas faz parte da adolescência poder transgredir, arriscar. E aí eu lembrei né, uma frase do clipe, né, da Nikita, que eu acho que é fantástica, assim, e que a importância para o adolescente de poder atravessar nessa corda bamba, porque afinal de contas ele está enfrentando um novo mundo e ele tem que desconstruir o novo mundo antigo, e que diz assim: vou te levar onde o sol vai brilhar, eu vou te buscar, né? Vou te ajudar a sair, a chegar lá, né? Então, queria escutar vocês, a Eneida, a ti, Léo, a importância, né, do adolescente poder ser acompanhado também, né, pelo adulto, pela família, neste momento de tão corda bamba, né, que ele está inserido e que faz parte, né, do seu desenvolvimento. Então, muito obrigada, estou muito feliz de escutar, de participar da atividade. Obrigada. Obrigada, Jo. Regina, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Léo. Obrigada, Eneida, e obrigada, Kátia. Muito bom ouvir vocês. A minha pergunta talvez siga um pouco nesse caminho da Jo. Eu fiquei pensando nesse olhar, nesse acompanhamento da família, nessa corda bamba. Que manifestações, Léo, tu percebe, ou que mudanças tu percebe no adolescente hoje do que antigamente? Eu fui uma adolescente que, por exemplo, eu não me preocupava com a ecologia. E hoje eu vejo uma preocupação tão grande a respeito disso, e com toda razão, né? Bem como outras manifestações, como a identidade sexual, que é algo que a gente tem trabalhado tanto, né? Chegando tantos adolescentes com esses questionamentos. Então, assim como com a droga, que aquele adolescente Curitiba foi te perguntar, né? Quantos são temas, né, tão presentes hoje, e se tu também, né, no teu trabalho com a Nikita, tu percebe essas mudanças, apesar da gente saber que tem aspectos que são permanentes da corda bamba do adolescente, né? Obrigada, Regina. Vai lá. Oi, Regina e Josiane. A questão o que eu noto, assim, que eu notei bastante nesses momentos de estar mais ligado nos adolescentes, em primeiro lugar porque vão passando as gerações, né, assim, mesmo mais recente agora, né, mas certamente essas questões, todas as questões que tu levantou aí, as questões de gênero,
as questões ecológicas, são coisas, obviamente, muito mais presentes hoje, né? E a gente vê isso muito mais presente do que a gente via quando eu comecei a fazer, por exemplo, a minha banda, o Papas da Língua, né? Foi no meio dos anos 90, né? Então já é bem diferente, né? Essas questões, e inclusive nos clipes, como tu notou ali no primeiro clipe, é uma questão bem questão da ecologia, né? Essas questões, por exemplo, a questão da padronização, de ser diferente, tal, isso aí eu acho que já permeia as gerações, né? Isso aí já vem, então, já é muito antigo, né? E continua, e vai continuar, eu acho, né? Não tem muita, né? Mas o importante é que eu acho que estão se abrindo portas justamente para escancarar isso aí, né? Escancarar e debater, e a arte, sim, eu acho que ela traz, né, todas essas questões, muitas vezes ela está na frente, né, como antena, né, e joga para a sociedade questões que estavam lá assim meio escondidas ou amordaçadas, né? Então eu acho que certamente, né? Nas coisas assim, por exemplo, eu noto assim nas gerações mais recentes, em termos de, por exemplo, em termos de tabus, né? Eu queria não queria pegar especificamente da música, porque eu notei, mas a música a gente pode expandir para outras áreas, assim, quer dizer, os adolescentes nos últimos 15 anos, assim, eles ouvem, por exemplo, a parte de música, a parte de segmentos musicais, eles não estão muito mais restrito a coisa que é uma coisa que ficou assim taxado como de adolescente, que é o rock and roll, né? O rock como rebeldia, o rock como aquelas 3 bandeiras do rock, que era sexo, drogas e rock and roll. Isso aí, o rock and roll até já perdeu essas bandeiras, né? Quem tem as bandeiras hoje é o rap, né? No mundo inteiro, o rap como protesto, né? Como a questão política e social está muito mais na mão da produção dos artistas de rap, né? Do que no próprio rock and roll. O rock and roll meio que, em certo sentido, uma parte do rock and roll meio que envelheceu, mas não falando pejorativamente, mas naturalmente, né, as questões não são mais, né? Hoje todo mundo faz sexo, todo mundo se droga ou não, pode se drogar ou não, e todo mundo faz rock and roll também, né? Qualquer um pega uma guitarra e sai fazendo já. Então essas bandeiras não são mais, né, tão assim, digamos assim, não são muito nítidas nessa idade. Então mas, por exemplo, eu noto que todos os adolescentes continuam sendo rebeldes, querem ter alguma rebeldia, mas é mais difuso isso, né? É mais de outras maneiras, não só. Antigamente era através desse segmento musical do rock and roll. Tanto é que hoje, por exemplo, todo mundo tem tatuagem, né? Que era uma coisa assim, dentro dessa coisa de adolescente, é uma coisa muito de se diferenciar, e estava muito ligada às bandas de rock, né? Todo o comportamento, o jeito de se vestir. Hoje, um artista de música sertaneja, ele põe a calça rasgada, que era coisa do punk dos anos 70, e ele tem tatuagem, ele tem brinco, ou seja, eu noto que isso aí é um reflexo também que se abriu, né? Se abriu um monte de portas assim se quebrou muito tabu, né? Não ficou muito assim no segmento esse segmento. Então, por exemplo, o adolescente também escuta todo tipo de música, uma coisa que não era, né? Claro, guardados os nichos, né? E as bolhas, né? Claro, mas assim tem muito mais interação e muito mais procura de outros tipos e não ficar, tu tem que ouvir com 14 anos, tu tem que ouvir isso aqui porque isso aqui não. Ele vai ouvir o que naquela festa a turma dele foi lá e estava rolando o som da Ludmilla, né? Então, e aí começa, eu acho que é muito isso, né? Isso é uma mudança que eu notei assim nos últimos, né? Nos últimos anos, assim, acho bem significativa. Eneida, tu quer falar para a Jo alguma coisa sobre o olhar? Não, acho que nós nem estamos.
Não, é do Ah, Gleison, nós não tá. estamos. Não, é que eu queria só... É que eu anotei o que eu queria falar, o que eu queria perguntar também para o Léo. Eu estou achando tão de aprendizado essas conversas que a gente está tendo, sabe? Porque uma coisa que eu pensei, né, quando a gente estava falando... Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Que é um monte de coisa. Mas quando a gente estava falando, né, que que tu estava contando do clipe, que tu desse a ideia e os guris ali conceberam um exército de loiras. E eu pensei que uma das coisas é que a adolescência ela é um período que deve se continuar, ela continua internamente, espera-se que todos nós mantenhamos aspectos adolescentes como infantis, como inspiração e fonte para a criatividade e tal. Mas a gente espera que isso possa evoluir. E eu tenho pensado muito nisso, mas quando falasse dos exércitos de loiras, uma das questões é que os adolescentes, no momento, eles precisam muito diluir a identidade individual na identidade de grupo. Então, tem os que gostam, pelo menos no nosso tempo era assim, os que gostam dessa música, que são inimigos, fio da algás dos que gostam daquela música. Mas essa necessidade de diluir a identidade numa identidade grupal para fazer frente ao desamparo do desafio da mudança corporal e com isso a desmanchar da convicção de que os pais sabem e podem, porque não tem ação sobre o corpo deles. Isso a gente espera que evolua e que se possa evoluir para constituir casais, uma sexualidade que deixa de ser difusa e pode ser objetivada. E hoje em dia eu acho que se adquiriu também a possibilidade de admitir coisas que a gente não conhece, não faz, não é do jeito da gente. Então, tem muitas coisas que acontecem, mas quando há o lugar para suportar o limite, porque a gente cresce e vira adulto, e não vira aqueles pais que a gente achava que tinha na infância, né? A gente vira os pais que a gente pode ser, que a gente descobre que os pais são. E quando a gente perdoa os pais por serem o que eles podem, a gente pode gostar mais ou menos dos pais que a gente consegue ser. Mas quando isso não é tolerável, aí se criam exércitos de loiras e todo mundo tem que ser igual. E aí o desamparo, e isso é um fenômeno social no meu país, eu quero falar por mim, muito atual. E aí o desamparo leva a radicalizações e a certezas absolutas que tu só pode sustentar no grupo. Então, eu queria ouvir, mas tu um pouco já respondesse. A outra coisa que eu queria dizer é que o normal, saúde, não normal, saúde é movimento. Então, a corda bamba lá que as gurias falaram é algo que a gente não se dá conta que a função dos adultos é sobreviver ao ataque dos adolescentes. O Winnicott, que é um autor que nós gostamos muito, como tu já sabe, ele diz que a única imortalidade possível é sobreviver ao assassinato diário que teu filho adolescente faz contigo. Então, tu tem que te manter firme ali, mas tem um autor que é o Ken Sipper, que fala de uma coisa que às vezes passa desapercebido, mas que é a versão contrária. É o que acontece com os pais dos filhos adolescentes. E ele diz que quando os pais têm a capacidade de suportar os seus limites, que isso faz os pais entrarem em movimento e a sociedade não ficar naquela rigidez que a gente vê agora, que gera radicalizações e impossibilidade de pensar. Então, eu acho que esses teus clipes, de alguma maneira, me deram essa ideia de que eu, uma velha, estou olhando ali e estou assim, descobrindo o mundo. E essa função da transgressão é uma função que põe a sociedade em movimento. Talvez essas coisas da radicalização sejam aspectos adolescentes que não se conseguiu elaborar em direção à vida adulta, que também é uma tarefa. Então, eu fiquei com vontade, rapidamente, que nós temos mais um inscrito, só de falar para a Jô sobre a importância disso que tu levantaste, Jô, da família, e da preocupação que eu tenho tido com pais adolescentes,
né, que são adultos cronológicos, porém adolescentes, mas não um adolescente da criatividade, da vivacidade, mas da igualdade, né, aonde o conflito geracional não pode acontecer, né? Então, a importância da assimetria familiar, e eu acho que a Nikita, Léo, na Estrada 01 mostra isso, à medida que, claro que é uma questão do foco, mas assim, abre para a gente pensar que tem um grande olhando para o menor. Eu vou te levar. Eu vou Ai, te poder. levar. Mas deixa eu só contar uma coisa rapidinho. Muitos anos atrás, não, uns 10 anos atrás, eu fiz uma pesquisa e levantei aspectos principais da adolescência e aspectos principais do que os sociólogos estavam descrevendo da sociedade atual, narcisista. Era a mesma coisa. Eu tenho esse slide até hoje. Era exatamente a mesma coisa. Então, isso é uma coisa disso que tu está falando, né? Nós temos mais uma pessoa inscrita e, infelizmente, o tempo real é o nosso limite. Então, Grayson, por favor... Grayson, por favor, coloca a doutora Nara Caron na tela. Então, boa noite a todos. Noite. Eu também estou encantada com o evento, encantada com o Léo, a Eneida. É conhecida antiga, não é? E eu gostei muito do tema. Ficaram algumas ideias, e uma delas, enquanto eu vim acompanhando, é assim, o quanto o adolescente, não é, por essa etapa da vida tão transformadora, não é, tão criativa, tão especial e curta, não é? É uma etapa curta, são alguns anos, não é? É através dele, não é, que a sociedade se transforma. Porque existem adolescências, não é? E existem, não é, mudanças no mundo que são desafiadas, são mobilizadas, geralmente pelos adolescentes. É através deles que muitas e muitas transformações ocorrem, não é? Então, eu acho assim a importância desta função que essa etapa da vida tem, né? É uma função de transformar o mundo. Eles transformam o mundo. E é muito rápido, né? Porque eu, né, olho lá atrás a minha adolescência, é uma coisa assim fantástica, né? Eu me encanto quantas adolescências e transformações nesse mundo eles fizeram. E a importância, como as gurias disseram, né, que quando eles estão trazendo, vivenciando, e a arte, a criatividade deles, eles têm assim um leque de possibilidades de expor a importância do adulto, não é? Nesse momento, que tem que fazer uma certa resistência para que eles possam mudar e transformar em um acolhimento. Eu fiquei pensando assim hoje muito encantada, sabe? Que a gente tem várias adolescências. Eu, talvez a mais antiga, e depois tem, né, até os adolescentes de hoje, que eu atendo, né, e eu vejo essa capacidade, essa saúde, né, essa energia que eles têm, e que não é fácil compreender e provoca muito problema no adulto, né? Inveja, competição, porque a mudança está na mão deles. Então, um abração bem grande. Obrigada, Nara. Obrigada. Neida, Léo, vocês querem comentar? A Nara já falou tudo. As várias adolescências. Bom, estamos chegando no nosso horário. Quero agradecer imensamente Léo, a Eneida, por terem feito essa noite de pré-feriado tão rica e tão iluminada. Um farol para nós. Muito obrigada. Boa noite a todos e até breve. Obrigado, Kátia. Obrigado, Eneida. Obrigado a todos aí. Obrigada, Léo.